Caros compatriotas, amigos de Angola, o silêncio é conivência e a neutralidade é a traição à pátria. Entretanto, nós tivemos eleições em mês de agosto e tentamos algo que muitos pensavam ser impossível. Mas conseguimos. Nós conseguimos derrotar o MPLA em todos os níveis, a nível nacional e internacional, e o regime no poder, por força das armas, conseguiu manter-se no poder até aos nossos dias. Mas isto, meus irmãos, não pode nos desencorajar, nem tão pouco. Porque nós, ao contrário, deveríamos mais mudar a nossa tática, a nossa metodologia, a nossa estratégia de trabalho, para que possamos fazer mais do que aquilo que fizemos. Devemos seguir os exemplos desses países todos que passaram nessa situação. O exemplo mais típico é dos países do leste. Os países do leste, o bloco do leste, antiga comunista, ou antigo bloco comunista, deveria ser o grande exemplo para nós. Ver como é que esses povos sobressaíram da ditadura, ou mesmo do comunismo. O que é que fizeram? Que tipo de luta foi organizada para que possam conquistar a liberdade que têm hoje? Meus irmãos, nós não podemos, uma vez que tentamos algo e que este algo não tem sucesso, que nos desencorajemos e não continuarmos a fazer mais nada. A liberdade é uma luta de todos os dias e de todo o povo. Entretanto, a liberdade do nosso país, Angola, não virá do exterior. Quando digo do exterior, isto é, não virá dos europeus, nem dos americanos, mas só pela convicção dos próprios angolanos, pela determinação, a coragem que os nossos antepassados tiveram de confrontar a grande força portuguesa. Sabe que os portugueses tinham um armamento mais avançado, um armamento pesado. Mas, além disto, isto não impediu, portanto, os nossos velhos de avançar com ataques contra o colono. E conseguiram. Conseguiram. Hoje temos africanos a governar Angola. Por quê? Porque há um grupo de pessoas que deram as suas vidas, sacrificaram-se para que hoje tenhamos essa Angola que temos. Entre outros, o Olden Roberto, os Mvulumpingas, o Johnny Savimbi, fizeram um grande trabalho. E este trabalho, eu penso, deveria ser contínuo, porque eles nos mostraram como lutar, nos mostraram como libertar um país e nos mostraram como sermos homens e atores do nosso futuro. Isto em várias declarações dos nossos antepassados, nossos líderes, dos nossos timoneiros, eu acho que nos orientaram e sempre diziam: uma vez que nós não estaremos mais presentes, vocês deveriam continuar esta luta para o vosso bem,
para o vosso futuro e para o futuro das gerações vindouras. E nós também, quando viemos a nossa geração, continuamos com esta luta. E chegou a hora também da nova geração de tomar a consciência e considerar esta situação como uma situação muito grave que poderá arrastar o nosso país há séculos até às novas gerações. O MPLA é o mal de todos os angolanos. O MPLA é o nosso inimigo central, o nosso inimigo principal. Entretanto, quer jovens como nós adultos, para ganharmos essa guerra, nós precisamos da união. Nós precisamos unificar as nossas forças, interlançar as nossas mãos uns aos outros, esquecer, portanto, todo o nosso passado, esquecer as indiferenças que nós tivemos durante o período anterior ou durante os anos anteriores. Concentremos numa causa só, a causa da liberdade do nosso país. Nós não podemos, entretanto, sentir-nos tranquilos quando os nossos irmãos morrem todos os dias. Nós temos um número elevado de pobreza, de miséria, que assola quase milhões de angolanos. E nós, que estamos um pouco livres, que temos ainda o direito e as liberdades, não podemos ficar silenciosos. Não podemos também cruzar as nossas mãos e contemplar o sofrimento dos nossos irmãos no interior. Não, meus irmãos. A luta para a liberdade de um país ou de um Estado, ele pode levar tempo, mas tudo depende da determinação do próprio povo. Porque um povo determinado, um povo crítico em relação ao regime no poder, um povo consciente, ele mantém firme, portanto, na sua determinação, na sua decisão para a sua liberdade ou o futuro dos seus filhos, ou dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos e das gerações vindouras. Angola precisa de todos os seus filhos, os patriotas angolanos que me escutam. Você já sabe que uma vez eu já tinha lançado uma declaração onde vinha citar até nomes de atores da nossa sociedade para que possamos fazer algo para o nosso país. O que eu constato é que muitas vezes nós passamos mais tempo no silêncio e reagimos muito pouco. E quando reagimos, é como uma fogueira, uma fogueta que é atirada no ar, bum! E de repente, tudo calmo. Nós não podemos reagir desta forma. Nós devemos reagir como a física. Sempre meter-se em contato uns aos outros, explodir mais, fazer mais explosões. E tocando uns aos outros até quando chegarmos à última pessoa, o último cidadão do nosso país. Portanto, a causa de Angola tornou como evangelho, este evangelho que todos devem ter a percepção, todos devem ter o conhecimento, a consciência daquilo que nós queremos desta Angola e daquilo que somos. Quem somos nós?
nós somos os filhos de Angola. Mas, infelizmente, na prática, tornamos quase os escravos dos estrangeiros. Porque a nossa Angola está sob a ocupação dos estrangeiros, cujos estrangeiros, introduzidos pelo antigo Partido Comunista Português de Angola, nos anos 70, 60 mesmo, até aos nossos dias. E esse grupo de pessoas não pretende, portanto, trabalhar para Angola, nem para os angolanos. E nenhuma vez pensaram em desenvolver este país ou na evolução cotidiana deste país e do seu povo. A primeira coisa, a primeira constatação é que um governo que pretende desenvolver um país, ele aposta-se na formação de quadros. Formação dos quadros que permite assegurar, portanto, este desenvolvimento, que é, primeiro, um desenvolvimento humano. Porque um governo deve apostar-se no desenvolvimento humano, que transmite a imagem do país, a reflexão do país, o reflexo do país e nos cidadãos. Uma vez que os cidadãos encontram-se no estado, portanto, da pobreza extrema, então isto significa que o país encontra-se também na miséria. O país é subdesenvolvido, porque um país desenvolvido garante a subsistência dos seus filhos, ou dos seus cidadãos, onde os cidadãos têm emprego, têm direito à assistência médica, um tratamento adequado, vão à escola, e a escola deve ter um nível o mais considerável pelo Unesco, que é este nível que todos os países, todos os Estados mantenham equilíbrio para o conhecimento do homem novo, do homem do futuro. Hoje é o mundo artificial, é o mundo informático, é um mundo onde tudo vai rápido, onde temos mais concorrência, onde temos mais competitividade, que alguns países como os nossos, como a nossa Angola, que não é capaz de competir, não é capaz de assumir o seu papel, é obrigado a fazer apelo aos estrangeiros. Por quê? Porque Angola não forma. Porque o governo angolano não tem a pretensão, não pretende até nem tão pouco formar o angolano, porque não considera o angolano. Então, a partir daí, nós temos a imagem de que tipo de governo é que temos em Angola. Nós temos um regime ditatorial, um regime apostado apenas nos saques, na corrupção, com aquela pretensão de enriquecer-se ilicitamente cada vez mais e ou continuar a submeter os angolanos, os filhos da pátria, numa miséria e numa pobreza extrema. O que estamos a vivenciar. Tu e eu sabemos muito bem que todo angolano quase sofre. Os que têm o mínimo são todos estrangeiros. Nós tornamos os angolanos da terceira classe, o que o Jonas Savimbi combatia para não haver angolano da segunda classe nem da terceira classe. Mas agora temos angolanos da segunda, da terceira até da quinta classe. A primeira classe
foi ocupado pela monarquia, porque esse regime, no outro lado, é comparável a uma monarquia. Então, este regime formou uma elite, e esta elite ocupa o primeiro lugar, o segundo lugar e apenas o terceiro lugar, onde encontramos certos angolanos que tentam, portanto, lutar pelo seu próprio esforço para conseguir o equilíbrio. Nós em Angola não temos mais investidores, não temos empreendedores nacionais, não temos investidores nacionais. Todos que conseguiram créditos em Angola foram estrangeiros, libaneses, etc. Conseguiram grandes créditos. E o que é que fizeram? Depois transferiram o capital para os seus países e o país ficou sem nada. Então, isso é para dizer que nós temos que continuar esta luta. A luta para a libertação de Angola é a causa principal, fundamental de todo angolano. É a preocupação fundamental de todo patriota angolano. Você não pode estar aí tranquilo porque estás na Europa, estás tudo bem, estás com a elite e assistir milhões de angolanos morrer de fome. É incrível vermos as imagens de Angola hoje, aqueles que defendem o bom nome, a boa imagem. Já não existe. O bom nome, a boa imagem, já não existe. A excelência já não existe. Portanto, aqueles senhores que estão a dirigir o nosso país não são excelentes. São gatunos, são criminosos, são bárbaros. E essa gente, no momento, o lugar deles é na prisão. Mas como a justiça é controlada por eles, o parlamento, todas as instituições do país, tudo é deles. Você não pode fazer nada, não pode confiar nem na justiça, não pode confiar no Ministério do Interior, não pode confiar no Ministério da Defesa, não pode confiar em nenhuma instituição angolana. Porque todas as instituições foram partidarizadas. Todas as instituições angolanas pertencem ao MPLA. Por isso, o angolano já não tem lugar. Veja um exemplo muito típico. O senhor, o chefe da Casa Militar, como se chama, o antigo chefe do Estado-Maior das Fábulas, o cabo-verdiano, que foi para o Cabo Verde, portanto, concorrer às eleições cabo-verdianas, Fortunato, o general Fortunato, foi para Cabo Verde, no seu país, foi concorrer às eleições presidenciais. Depois de ter perdido, voltou mais em Angola, e o Lourenço colocou-lhe novamente como chefe da Casa Militar. Quer dizer que chefe da segurança do presidente da República. Onde é que vocês já viram isto? Emmanuel Macron deixa a França, volta para o seu país se fosse um estrangeiro, vai candidatar-se como presidente daquele país, e depois de uma ruptura ou depois de ter perdido as eleições, volta mais em França para continuar a dirigir as instituições do Estado. Isto não se faz, não acontece em nenhum lado no mundo. É só Angola e o Congo Democrático, aquele Congo, tem todas as semelhanças com Angola. Porque o Kabila introduziu tantos ruandeses como nós também. Um dia o Kagame vai declarar os Bonitos de Souza, os Burrutis que estão a ver aí, tipo, pertencer também a Ruanda.
Então, é para dizer que o nosso país nunca foi dirigido pelos angolanos. O nosso país é dirigido pelos estrangeiros. E nós, como angolanos, devemos tudo fazer, principalmente a nossa geração, quando nós lançamos esse slogan, que a nossa geração não pode falhar. Nós devíamos manter vivos, manter esse slogan ativo e vivo. Não podemos falhar. Se a nossa geração falhar, meus irmãos, então nós hipotecamos novamente não só os nossos filhos, os nossos sobrinhos e netos, mas também hipotecamos automaticamente a geração vindoura. Sabe o quê? Angola hoje está a ser qualificado como o primeiro país com recorde de dívidas na China, com 25 bilhões, ou o outro português aí que vocês entendem melhor, 25 mil milhões de dólares de dívida externa, ou dívida só com a China. Só com a China temos 25 mil milhões de dólares. O que significa, em outro termo, 25 bilhões de dólares de dívida da China. E Angola é vista como o primeiro país que poderá ser colonizado pela China daqui a 5, 6, 7 ou 10 anos. Escutam muito bem. Se nós não fizermos nada agora, Angola tornará uma colônia da China daqui a 5, 6, 8 ou 10 anos. Por quê? Porque o regime no poder e nós não podemos conseguir devolver esse dinheiro. Porque esse dinheiro foi emprestado, mas não serviu Angola, não serviu nem os angolanos. Foi o dinheiro que foi desviado nos paraísos fiscais. Mas a China sabe que ele prestou dinheiro a Angola. Mas os angolanos não conhecem nem o cheiro deste dinheiro. Então, todos nós seremos vítimas, seremos coagidos, seremos obrigados a sofrer mais a nova escravatura da China, porque houve um grupo de pessoas mal intencionadas que foram emprestar tanto dinheiro na China que não serviu nem o país, nem os filhos da pátria. Então, onde há necessidade de cada um de nós engajar-se nessa luta o mais urgente possível para podermos afastar o MPLA do poder e podermos traçar novas linhas para este país, pôr o país no caminho. Porque este país já não anda no caminho, este país já anda torto. Um governo que promete construir metros de superfície, nem via para bicicletas tem. Os pequenos termos para automóveis não é suficiente. Constrói-se hoje, parte amanhã, mas são bilhões de dólares declarados. Uma só via em Angola, para reabilitar uma via, com o regime no poder, pode custar 10, 20, 15, 30, 50 milhões, ou mesmo 150 milhões só para um pequeno troço da via. Mas esse dinheiro todo declarado na obra, não vai na obra. Se calhar nem a metade vai nesta obra. Todo o dinheiro é transferido diretamente para os paraísos fiscais.
Então, meus irmãos, você não pode se sentir tranquilo, não pode se sentir acomodado, porque está aqui na Europa, está na América, está assim aonde? Onde tens todas as condições ou o mínimo de sobrevivência. Mas pensa aqueles nossos irmãos que nós deixamos no interior. Porque a maioria das famílias, as nossas famílias que encontram-se ainda em Angola, nós aqui é o mínimo, não é? Você não pode esquecer o teu país, não é incrível, não, é impossível. Não há nenhum branco, não há nenhum americano que esquece a América, esquece a sua pátria, vai-se aonde, esquece definitivamente, não pode. Nós também, nós somos bantus. A cultura bantu, ele reside, portanto, na coexistência, na existência e na observação da sua cultura. A conservação da cultura bantu. Esta cultura realmente não permitia aos nossos velhos deixarem o país e ir viver para o estrangeiro. Não. Você pode viajar. Podia viajar, fazer as suas demarchas e regressar para a tua terra. Porque cada um tinha que viver na sua terra para ter mais respeito, mais dignidade. Nós perdemos a dignidade. Por quê? Porque temos uma terra, temos um país onde nós próprios, no nosso próprio país, não somos respeitados. Não somos considerados. Não nos dão dignidade. Então, isto fez de nós, pequenos povos, um povo sem consideração. Vocês podem imaginar que o homem negro viveu neste mundo durante 3 milhões de anos antes da aparência de outras raças. Mas tornamos os últimos do mundo. Por quê? Porque nós perdemos a nossa cultura. A cultura é a identidade de todo o povo, qualquer povo do mundo. Perdemos a identidade nacional, perdemos a nossa cultura, perdemos as nossas línguas, os nossos costumes, os nossos valores. Esses valores que nos encarnavam, esses valores que nos foram legados pelos nossos antepassados. Valores onde todo mundo é respeitado, de baixo nível até o alto, o mais alto nível. O respeito era recíproco. Ninguém podia ofender o outro. Ninguém podia falar mal do outro. Onde reinava um amor fraternal. Onde os que não tinham nada beneficiavam de apoios. Havia aquela, portanto, solidariedade entre nós. Hoje, infelizmente, estamos a viver num país onde uma parte brasileira, uma parte portuguesa, uma parte outro Ocidente, América, com jovens sem respeito, sem dignidade. Não respeitam nem os nossos jovens. E a televisão faz desses jovens os mais frustrados como autores. São eles os donos agora da mídia, os donos da televisão nacional. Em todos os espaços nacionais encontramos essas brincadeiras que passam o tempo para o boi dormir. Portanto, essas são as estratégias maquiavélicas do regime ditatorial. Fazer dormir as pessoas de pé. Você de pé a dormir porque não tens nem autoridade, não tens nem possibilidade, não tens nem autoria, não tens nem ousadia de poder fazer algo contrário. Combater esta máquina é só com a união, meus irmãos. Com a união nós podemos sim. Por isso, unimos-nos, nossos irmãos, quanto é cedo. Porque amanhã será tarde.
Nós não podemos permitir a João Lourenço manter lá até o fim do seu mandato. Porque este gajo é mais pior que José Eduardo dos Santos. Primeiro, João Lourenço é um frustrado. João Lourenço não ouça conselhos. João Lourenço é um Palermo. João Lourenço é um iletrado. João Lourenço é todas as categorias mais baixas do mundo. Não merece ser um chefe de Estado, porque um chefe de Estado é aquele que tem responsabilidade acrescida com o seu povo. Tem compromisso com a nação, com o seu povo. Ele trabalha para o bem-estar do seu povo, protege o seu povo, é atento todo momento, garante as condições de vida para o seu povo, as infraestruturas. Mas nós faltamos até gota de água. Angolanos, desde que nasceram, não conhecem o que é água da torneira, não é? Água potável, água da torneira, mesmo que não seja potável, porque nossa água já não é potável, aquela água suja, mesmo aquela água suja. Há angolanos que nunca tiveram torneiras nas suas casas. Não. Nós continuamos a viver como o homem da Andertal, o homem da pedra talhada. Aquele homem que tinha que se esforçar para ganhar a vida. Só para acender o fogo, era preciso tanto exercício. Mas estamos em século XXI, onde tudo é modernizado, onde a Europa não cessa, portanto, das suas descobertas. Os seus estudos estão avançando cada vez mais. Agora, promessas para ir viver no espaço, na Lua. Mas o homem africano sempre está aí a lutar com a comida, a lutar com a água, a lutar com a energia. Coisas que os outros já ultrapassaram até logo o primeiro século. Primeira coisa era como acender o fogo. Segunda coisa era como desenvolver este fogo ou tornar energia para iluminar todas as cidades, iluminar as casas, iluminar todas as vias. Ultrapassaram. Há método de superfície, no ar, já estão agora no espaço, vão viver agora na Lua. Agora, nós, se quiserem nos matar, só da Lua ia enviar bombas aqui na Terra e fundir todos os países africanos. Graças a Deus, se estamos a sobreviver. Se a África sobrevive, é pela graça mesmo do Criador. Muito obrigado, Senhor. Senão, a África já podia ser exterminada. Tantos planos foram formatados para a exterminação do homem africano. Mas o homem africano resistiu sempre pela graça de Deus, o Pai Criador. Aquele Deus que os Lourencinhos aí, este pequeno Lourenço, não reconhece o Deus, Pai. Eu admiro como é que os homens de Deus vão rezar para este Senhor. Este Senhor é grande demônio. Este Senhor é enviado do diabo. Não reconhece o nosso Criador. É incrível para um africano. Um africano que se opõe contra o Deus Criador só deve ser bruxo. Só deve ter práticas ocultas ou contrárias de Deus. Porque Deus é a luz. Deus é a transparência. Deus é a fraternidade. Deus é o amor. Deus é a convivência em comum, é a harmonia. Este é o Deus. Deus de amor. Agora, o João Lourenço pertence àquele lado que sempre tem que praticar, tem que fazer o mal, tem que matar, tem que fazer sofrer os povos. E este grupo do João Lourenço. Mas Deus nos ouça. Olha, daqui a pouco vou ajoelhar-se
perante o meu Pai, o Criador. E eu, quando apresento as minhas preocupações, não deixo de apresentar também as preocupações do meu país e do meu povo. Esse Deus que ouça, esse Deus que outra vez ouviu Israel e deu a solução para que este povo hoje tornasse o grande povo do mundo, apesar de estar fechado no núcleo, cheio de adversários, mas este povo resiste até agora. E ele ameaça. Também Deus é capaz de fazer isto conosco. Com Angola, com Congo, com outros países africanos. Ele é capaz, porque ele tem toda a autonomia, tem toda a autoridade. Por isso, só para dizer, para terminar por aqui, vocês não podem confiar no MPLA. Porque o MPLA já mostrou durante quase meio século que ele é incapaz de melhorar, portanto, de melhorar a vida social dos angolanos. E ele é incapaz de criar condições favoráveis aos angolanos. É incapaz de desenvolver projetos que poderão, portanto, suscitar um desenvolvimento sustentável no nosso país. É incapaz. Hoje temos um crudo já com preço elevado. Se fosse em outros países, vejam aí Kuwait, vieram a Arábia Saudita está a organizar a Copa do Mundo. Mas viram que tipo de construções, viram como é que estão portanto, a manifestar esse dinheiro do petróleo para que o povo veja a riqueza que eles têm. De uma forma espetacular. E nós, o petróleo subiu, o crudo está num bom nível, mas Angola nunca muda. Os angolanos continuam a morrer de fome, os hospitais não têm condições, as escolas não têm carteiras. Oh my God, my God, my God. São coisas que todos os povos já ultrapassaram há bastante tempo. Até o pequeno Benin, que eu sempre dou o exemplo, um país que eu frequentei quase durante um ano, fiz um ano quase no Benin, fiz 6 meses na Costa do Marfim, 3 meses entre Ghana e Togo. Meus irmãos, eu vi aqueles povos, não têm dinheiro, mas vivem bem, porque são também escravos economicamente pela França. Mas uma vez que esses povos têm a autonomia econômica ou monetária, meus irmãos, nós tornaremos escravos desses povos, porque têm uma gestão formidável. Eles amam os seus países, amam os seus povos e vão pouco para o exterior. Têm hospitais. Eu visitei os hospitais do Benin. Um doente vai normalmente, ele é acompanhado até ao fim. Um tratamento equilibrado, um tratamento normal, como se estivesse na Europa. Visitei os hospitais do Togo, visitei da Costa do Marfim, do Ghana, visitei quase toda a África Ocidental. Eu vi uma grande diferença, um povo humilde, um povo que não procura milhões, mas que vive bem em harmonia com todos. Gatunícia, zero. Se roubar no Benin, te matam diretamente. Se roubar na Costa do Marfim ou no Ghana, és morto. Os que vão roubar lá são pessoas que vêm de outros países, do Guiné, da Nigéria, etc. Mas, no Ocidente, da África, não. Esses povos são educados, são povos que vivem bem em harmonia com os outros, têm pouco dinheiro, mas uma boa gestão. Transformação, são transformadores, são criadores, que gostam de
criar mesmo, gostam de desenvolver outras coisas que os outros povos não conseguem. Por exemplo, a comunicação. Num país como o Benin, como o Togo, Costa do Marfim, Gana, etc. É pequena coisa. Até nas aldeias você tem a comunicação, até nas aldeias você tem a internet, você pode carregar, pode fazer transferência de valores, né? Transações, pode realizar transações a partir das pequenas cidades. Nós, João Lourenço, mas o que queres realmente com Angola e com os angolanos? Só transações para nós ajudarmos as nossas famílias. Devemos passar por trás dos colegas, vai por trás, porque faz isto, não podem ver. Ô João Lourenço, Angola é o único país que já não alista-se na lista de, não encontra-se mais na lista de todos os bancos do mundo ou agências, grandes agências de transações mundiais. Angola não consta. Western Union não consta. RIA não consta. Monetrans não. Monegram não. Todas essas agências, Angola, já não consta. Mas como é possível isolar o nosso país de outro mundo? E vocês precisam de divisas, João Lourenço. Então você tem que deixar o poder. Tu não mereces esse lugar. Angola é um grande país. Angola é uma potência, não só África, mundial. É uma potência mundial. E deve confirmar-se como potência. Segundo produtor do petróleo, primeiro exportador de diamantes. Aqui em Antuérpia, na Bélgica, onde nós estamos, temos lojas de venda de diamantes onde não encontra-se nenhum angolano. Não encontramos nenhum angolano dentro desta loja. Pois, que é isto afinal? Onde estamos? Mas esta Angola é nossa, ou Angola de João Lourenço? De João Lourenço. Não. Temos que fazer qualquer coisa. Meus irmãos, militares, polícia, médicos, operários, camponeses, estudantes, alunos, todos os estratos da nossa sociedade. Organizemos-nos. Metemos-nos em movimento agora. Senão amanhã será tarde. Esse João Lourenço vai hipotecar mais o nosso país. Vocês não podem perceber as dívidas que Angola já tem, a dívida exterior. Os parlamentares angolanos não sabem nada do que se passa com o país. Nunca lhes foi apresentado nem os valores ou mesmo o produto nacional bruto que nós produzimos, aquilo que faz que o país possa, portanto, ter mais valores no câmbio. Nós não exportamos nada. O nosso dinheiro, ele é desvalorizado porque não temos nada para exportar. Só confiamos no petróleo. Sabem que o Luís foi o primeiro produtor do café no mundo. Hoje, ninguém fala mais do café de Angola. Pequenas empresas assim, não conhecidas. Diamantes. Ninguém fala de diamantes. Será que o dinheiro do diamante é contabilizado? Deputados angolanos, é tempo de vocês fazerem o vosso trabalho. Fazem o vosso trabalho, lutam para isto. Eu ouvi dizer que fizeram chumbar a lei da amnistia. A lei da amnistia, que é uma lei internacional que consiste nos tratados internacionais, leis nacionais, para a liberdade de reclusos ou de condenados, mesmo de longa data, podem beneficiar, seja como for a sua condenação. Pode beneficiar da amnistia. Nós temos irmãos que foram presos antes das eleições. Até agora continuam a mamar, continuam a sofrer, estão num estado debilitado. Logo eu a ver as imagens dos nossos irmãos e do nosso irmão Calupeteca, que eu consegui publicar. Meus irmãos, em que Angola nós vivemos? Vamos permitir até nesse nível
maltratar o nosso próprio irmão, lhe torturar à vista nua de todos os angolanos. E nós aceitamos, admitimos isto na nossa terra, esta terra dos nossos ancestrais. Algo tem que acontecer. O mais breve possível. Organizemos-nos todos. Nós somos milhões. Não podemos ser, portanto, não podemos estar sob a dominação de um pequeno grupo, uma dúzia de pessoas que dominam milhões de angolanos. Não pode, meus irmãos. Se com as armas, vamos com as armas. A guerra às vezes é necessária. Porque nós não vamos estar sempre a sofrer socos de um adversário que nos dá sempre e nós não conseguimos devolver. Não. Não, meus irmãos. Todos os caminhos desde que nos levam para Roma são importantes, são necessários. Não descartemos nada. Não. Tudo é possível. E é esta via que o João Lourenço quer. É esta via. E na via das armas ele vai perder, porque Luanda nunca conheceu a guerra. A guerra agora é em Luanda. É lá no palácio, lá mesmo no Mussulo. Enviar algumas bombas aí. Vamos ver se o João Lourenço vai resistir. Se fugiu há pouco só por causa dos resultados eleitorais. Já não estava em Angola, estava na Espanha. Meus irmãos, nós somos uma força. Nós somos milhões de angolanos, quer no interior como no exterior. Organizemos-nos para resgatarmos este poder que nos foi tirado pela força das armas. Os estrangeiros não podem ser considerados como mais angolanos que nós, angolanos. Nós enterramos nossos embriões naquele país. É o país que nos foi legado pelos nossos antepassados. Não pode. Olha, a RDC já, portanto, mandou restaurar o sistema mais antigo do pai e mãe. As leis foram votadas. Todo aquele que não é de pai e mãe angolano ou congolês não pode assumir autorresponsabilidades da nação, nas instituições da nação. Não pode. Magistrado, juiz, procuradoria ou candidatar-se a presidente da República já não pode. Só tem que ser de pai e mãe. Pessoas como João Lourenço, que todos conhecem muito bem que ele é congolês, mas que maltrata o outro que é meio português, meio angolano, que nasceu em Angola, que todos conhecem, que passou toda a sua vida com os angolanos, passou toda a sua vida na luta para a libertação de Angola, que ela veja o seu inimigo direito, o seu inimigo subtil, que substituiu no lugar do Jones Savimbi, a forma como odiavam Jones Savimbi e Holden Roberto, é a mesma forma que odiaram ou que continuam a odiar o Adalberto Costa Júnior. Entre o Adalberto Costa Júnior e o Lourenço, quem é que nós conhecemos nesta luta? Eu conheci pessoalmente Adalberto Costa Júnior nesta luta. Como o grande jovem, o primeiro jovem embaixador da UNITA no exterior. E toda a sua vida, consacrou toda a sua vida, portanto, nesta luta. E conheceu só a luta. Se calhar não teve um bom momento como os outros filhos, como os outros jovens. Sempre engajado nesta luta. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, amigos de Angola, aqueles que amam este país e que querem ver este país florescendo e servir todos os cidadãos, quer nacionais como estrangeiros, porque o país precisa de investimentos e ninguém pode ir investir em cima de uma pedra, por cima de uma pedra. Não, porque Angola tornou uma pedra, já não há terra fértil para que as pessoas possam investir.
quando investe já na boca do leão, tudo entra, pum, e sai diretamente, vai para os paraísos fiscais. Ninguém tem confiança de investir nesse país. Com o MPLA, este país continuará na miséria. Portanto, mas, pela graça do Senhor, que nós continuamos a pedir a sua graça, continuamos a pedir a sua intervenção, como outra vez interveniu sobre a questão da África, não é? É capaz de continuar esta sua intervenção, porque ele é pai. Portanto, eu deixo-vos com esta pequena palavra de ordem. A nossa geração não pode falhar. Se tu e eu falharmos, então seremos os culpados da nova colonização das gerações vindouras. Os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos serão mais colonizados. É por isso, nós não podemos permitir mais isto. Porque os nossos velhos nos prometeram, passaram, e nós também queremos passar. Não, irmãos, nós não podemos passar e deixar Angola nesse estado. Não pode. Nós devemos resgatar o poder. Então, a nossa determinação sobre a causa justa de todos os angolanos, o resgate do poder, o restabelecimento deste país, o novo ordenamento do nosso território e as leis que asseguram, portanto, todos os cidadãos. Não é? Nós temos uma lei que permite que o executivo faça o que entender. E nós iremos restabelecer uma lei que inspira todos, que protege todos, que garante, portanto, o investimento a todos, que garante a saúde, que garante o ensino agradável, um ensino de bom nível, como foi declarado na Unesco, não é? Um ensino quando um estudante angolano vai fora, que tenha aquela competência, que tenha a competitividade com as grandes empresas do mundo. Então, portanto, é só com esta luta, mas a luta deve se concentrar ainda no resgate do nosso poder, e depois é que vamos resolver o problema nacional entre nós, não é? Então, aqui deixo-vos mais uma boa noite, uma noite feliz para todos, e pronto, ok de encorajamento a todos nossos irmãos. Sempre é um bom prazer e encorajamento para que possamos fazer mais e mais. Mas não esteja estático. O teu silêncio é conivência. E a tua falta de coragem, a tua neutralidade, portanto, é a traição à pátria e a este povo. Então, pronto, aqui deixo-vos mais uma noite feliz para todos, meus irmãos, os que estão a sofrer neste momento. Estamos convosco, lutando, sofremos igualmente convosco, e Deus dará-nos a possibilidade de podermos proporcionar outros projetos que poderão ajudar os desfavorecidos do nosso país, os mais vulneráveis do nosso país, abandonados nos cantos de Sacandica, Quilfuta, Beu, sei aonde, as áreas mais desertadas, mais abandonadas, mais esquecidas do governo ditatorial. Então, pronto, forte abraço, estamos juntos. A vitória é certa. Obrigado.